Sejam bem-vindos ao Praga do Reddit, onde mostrarei relatos de traições, relacionamentos, conquistas e qualquer outra história. Então vamos pro primeiro relato. Relato 1. 29M é lutando para acreditar na história da esposa. 27F é sobre o que aconteceu no banheiro com o vizinho. Preciso de conselhos, por favor. Estão juntos há 8 mais anos, casados há 1,5. Estávamos na casa de um vizinho para tomar alguns drinks e nadar, o que não é incomum para nós. Havia eu 29M, minha esposa 27F, vizinho 39M, sua esposa vizinha 2, 40F e um amigo em comum 45M. Eu diria que estávamos todos bêbados, mas não cegos bêbados, com um amigo em comum sendo menos bêbado e eu logo atrás. Houve um momento durante a noite em que minha esposa estava na cozinha conversando com o vizinho enquanto ele cozinhava comida para as crianças. Eles estavam apenas conversando na época. Isso fica a cerca de 10 metros de onde eu estava na piscina com um amigo em comum e vizinho 2. Ouvi a conversa parar e algo instintivamente me fez sair da piscina e ficar em uma posição onde eu pudesse ver mais facilmente a cozinha e sala de jantar. Eu não conseguia ver minha esposa ou vizinho 1, mas podia ver meu cachorro cheirando a porta do banheiro. Eu observei a porta do banheiro pelo que pareceu cerca de 2 minutos. A porta se abriu e o vizinho 1 saiu e alguns segundos depois minha esposa o seguiu. O vizinho 1 foi direto para onde eu estava, onde imediatamente disse o que você estava fazendo no banheiro com minha esposa e ele respondeu, estávamos falando sobre o nome de inserção de uma das crianças. Enquanto dizia isso, ele parecia culpado, a mais sobre isso depois. Saí e entrei na cozinha onde minha esposa foi depois de estar no banheiro e fiz a mesma pergunta. Ela respondeu que eles estavam falando sobre outro amigo em comum, portanto, um tópico diferente do que ele disse. Eu respondi que é besteira, a porta estava fechada, vocês não deveriam estar no banheiro juntos. Ela respondeu que não percebeu que a porta estava fechada, é uma porta de correr. Saí de casa e fui para casa extremamente confuso e chateado. Tomei banho e fiquei em casa por cerca de 20 minutos antes que a vizinha 2 pedisse para conversar, pois ela também estava confusa. Eu disse que não era uma boa ideia deixar minha esposa e vizinha 1 sozinhas juntas, o que implica que ela não deveria vir. De qualquer forma, uma batida na porta momento depois foi de fato o vizinho 2. Ela ficou surpresa que minha esposa não estava aqui comigo, pois ela também havia saído da casa do vizinho. Acabei de contar o que vi e o que cada parte disse. Então minha esposa entra pela porta com um amigo em comum, minha esposa está chateada e estava chorando. Um amigo em comum a incentiva a contar o que ela disse a ele, observando que o vizinho 2 também está aqui. Ela conta que estava no banheiro e havia terminado e estava lavando as mãos quando o vizinho 1 abriu a porta e entrou. Ela afirma que eles estavam conversando por alguns momentos antes de ele tentar beijá-la e ela o rejeitou, então ele saiu do banheiro. Eu perguntei por que ela não me contou quando perguntei a ela imediatamente após o fato e ela disse que não queria fazer uma cena e ia me dizer quando saíssemos, ela não queria ficar mais. O vizinho 1 traiu o vizinho 2 no passado e isso leva o vizinho 2 a acreditar na minha esposa. Um amigo em comum confirma que também acredita em minha esposa, pois reconheceu como o vizinho 1 olha para minha esposa e a maneira como ele age como se quisesse estar perto dela, a ele gosta etc. No entanto, o vizinho 2 quer ver o rosto do marido quando ele é questionado na frente do grupo e pergunta se podemos fazer com que ele venha e discuta o que aconteceu, ou o vizinho 2 realmente quer ver a reação do marido. Eu digo fortemente que não e o amigo em comum também. Independentemente disso, ele acaba na minha porta, ele está bêbado. Eu digo a ele para ir para casa, ele pergunta o que está acontecendo, eu digo para ir para casa. Ele sai. Poucos minutos depois, o vizinho 2 e o vizinho 1 voltam juntos e eu digo para ir para casa novamente. O vizinho 2 está determinado a dizer sua versão dos eventos. Eu digo para ir para casa. O vizinho 2 pergunta a ele na minha frente na porta o que ele estava fazendo no banheiro e ele respondeu falando sobre as crianças. Eles vão para casa. Nada mais acontece. Parece que ele está aderindo à sua história e minha esposa veio com uma versão diferente implicando novamente como trapaceiro. Minha preocupação é que não posso negar o que vi, o momento em que a porta do banheiro é fechada pelo que pareceu uma eternidade. Não posso deixar de me perguntar o que realmente aconteceu. Estou lutando para acreditar em minha esposa porque não parece plausível que a porta fique fechada por tanto tempo. O que ela descreve deve durar apenas segundos, não minutos. Estou super confuso. Relato 2. Meu namorado 21F22M de 2 anos me deixou do nada. Agora ele me quer de volta. O que devo fazer? Eu 21F e meu namorado 22M.
E me desculpe se isso não está escrito perfeitamente, minha primeira língua não é o inglês. Então eu nem sei por onde começar, mas acho que o começo. Antes de ficarmos juntos, tivemos uma situação intermitente porque ele ainda estava apaixonado por sua ex-namorada. Eles ficaram juntos por cerca de 1 ano no ensino médio, e naquele momento fazia 5 anos desde que eles ficaram juntos. Ele sempre disse que ela seria a única garota que ele poderia amar. Ele comparou meu corpo com o dela. Ele disse que nunca poderia me amar. Em algum momento eu bloqueei, porque queria muito mais do que ele poderia me dar. Alguns meses depois, ele me escreveu uma mensagem em sua segunda conta do Insta, pedindo-me para desbloqueá-lo para que ele pudesse me enviar algo por mensagem. E eu fiz. Ele disse que queria tentar de verdade desta vez e que queria acertar as coisas comigo. Nós nos encontramos e eu o perdoei. Nós nos reunimos alguns meses depois, quando ele me disse que me amava. Ele foi respeitoso e me mostrou amor em toques físicos e palavras. Foi muito bom e finalmente me senti bem comigo mesmo. Mas os pensamentos das coisas que ele disse antes de ficarmos juntos, nunca saíram da minha cabeça. Eu estava realmente questionando seu amor porque nunca o pressionei a me dizer que me amava quando não estava pronto. Mas por que ele não estava pronto? Ele ainda a amava naquele momento? Ele ainda pensa nela? E todas as outras mulheres com quem ele estava? Tantas perguntas. Fiquei mais inseguro a cada discussão. Mas de alguma forma fizemos as coisas funcionarem e ficamos juntos por 2 anos. Eu realmente o amo e, de alguma forma, confiei nele. Muito agora que eu vejo. Mas houve uma discussão com um amigo dele há 2 ou 3 meses. Este amigo dele também tinha uma namorada e estava reclamando dela, dizendo: se ela morresse amanhã, eu sei que encontraria alguém que é tão bom, se não melhor para mim. Comecei um pouco de briga porque realmente não conseguia entender seu ponto de vista. Eu não estava infeliz no relacionamento. Mas meu namorado entrou na conversa e disse: bem, mas é assim que é. Essa é a realidade. Fiquei muito chateado com essa afirmação e, para mim, parecia que tinha uma visão diferente da dinâmica do nosso relacionamento. Ele já estava claramente muito infeliz e, procurando uma saída, posso ver isso agora. Tivemos muitas discussões desde então, sempre falando sobre ele dizendo que ele é capaz de me substituir. E, francamente, também brigamos por pequenas coisas estúpidas porque comecei a discutir. Durante essas discussões, ele disse coisas como: isso é por causa de suas inseguranças. Eu não posso te dar mais do que eu faço. Esta é a realidade. Eu sempre vivi assim. Isso é por causa do seu ciúme. Pense no que você quer mudar para que isso não aconteça novamente. Bem, em algum domingo aleatório, depois de relaxar com seus amigos por quase 2 dias seguidos, ele terminou comigo. Simples assim. Suas razões foram: 1. Não sou ambicioso o suficiente. Não vou explicar este porque não conheço os termos corretos em inglês. 2. Eu não o apoiei o suficiente com dinheiro. Eu dei dinheiro a ele para certas coisas porque ia me mudar quando tivesse um emprego estável, mas não morava lá, então não era minha responsabilidade pagar o aluguel. Pelo menos eu pensei. Como paguei metade de tudo que comemos, paguei minha parte na viagem. A única coisa que não paguei são as coisas que têm a ver com o apartamento dele. E eu admito, às vezes eu esquecia de mandar dinheiro para ele pela comida, mas também ia às compras sozinha, pagando tudo e não pedindo nada em troca. Estou errado aqui? Eu ganho muito menos dinheiro do que ele. 3. Ele não tem liberdade. Ele nunca falou sobre isso, nunca procurou uma conversa aberta. Ele disse que não queria me machucar pedindo mais espaço, mas então ele terminou comigo por causa disso? E quando perguntei a ele o que vamos fazer quando morarmos juntos, há tantas precauções extras que precisam ser feitas para que possamos viver juntos. 4. Eu falo demais. Ele chega em casa do trabalho, que é muito físico, e já está muito cansado. Meu trabalho não é, então eu adoro falar com ele a noite toda, se puder. Eu tento ser compreensivo, mas eu realmente não sabia que isso o incomodava tanto, que eu estava falando com ele. 5. Eu sempre faço uma luta do nada. Não há muito para eu dizer, é importante o suficiente para mim. 6. Estou com muito ciúme. Eu estava com muitos ciúmes porque não estava segura em nosso relacionamento por causa das coisas que ele havia dito anteriormente.
Mas eu nunca o controlei ou seu telefone ou qualquer coisa, eu só fazia perguntas quando as tinha. 7. Eu sou muito inseguro. Eu estava por causa dele e de suas palavras ações. 8. Ele teria acabado infeliz. Ele não poderia continuar assim, porque em algum momento investimos demais e não podemos mais desistir. Pode ser em 2 meses ou 10 anos. Isso destruiu minha confiança nele porque eu não mereço viver assim. E essa semente foi plantada na minha cabeça agora. 9. Ele precisa de alguém que lhe dê paz. Porque eu falo demais. 10. Eu preciso me encontrar primeiro e aprender a me amar primeiro. Ele está completamente certo com este. 11. Precisamos encontrar hobbies para nós mesmos e precisamos viver nossas próprias vidas. Ele também está certo sobre isso. Mas 6 dias depois de terminar comigo, ele me ligou e disse que se arrependia de sua decisão e que percebeu que não era tudo culpa minha, e que eu merecia mais do que ele havia me dado. Ele disse que só foi trabalhar porque queria fazer um futuro feliz para nós. Ele disse que dormia com minhas roupas todas as noites e mantinha minhas joias com ele durante o dia. Ele montou toda a sala com velas e me comprou flores no dia dos namorados. Ele escolheu um filme que eu disse que queria assistir há muito tempo, que assistimos. Hoje é meu aniversário, e ele montou uma playlist de músicas para mim que, quando as ouve, pensa em mim. Ele me diz o quanto me ama, embora eu tenha dito a ele que acho que algumas coisas não podem ser consertadas e não posso mais confiar nele. Ele estava tão assustado e triste. Eu realmente não quero deixá-lo, eu o amo muito, e me dói muito vê-lo assim. Mas acho que nunca serei capaz de perdoar e esquecer. Com todas as coisas que ele disse. O que você acha que eu deveria fazer? Eu realmente preciso de ajuda. Obrigado por assistir o vídeo. Deixe sua opinião nos comentários.